Bom, boa tarde. Não vou me apresentar, mas todo mundo já me conhece como a filha da Jane e do Alberto, mas não é porque é filho de teosofista que gosta de teosofia, né? Para mim é uma agradável sincronicidade, como diria o Jung, que meu pai deu esse nome para mim, que é de nascimento, não é batismo esotérico. Porque A Voz do Silêncio é o meu livro favorito. A primeira vez que eu li eu tinha 12 anos. E acho que todos os anos da minha vida eu releio pelo menos uma vez. Então, quando o Luiz e a Irenice me propuseram falar aqui nesse encontro, eu vi tantos bons palestrantes já que dominam a doutrina secreta muito melhor do que eu, falando, eu pensei, eu não vou falar da doutrina secreta. Mas por que trazer a Voz do Silêncio? Né? Ela foi escrita concomitantemente com a doutrina secreta. Ela foi escrita na mesma energia, para as mesmas pessoas e com o mesmo propósito. E assim como a doutrina secreta ela vai nos trazer todo o macrocosmos para que a gente entenda como esse universo criado age dentro de nós, a Voz do Silêncio vai mostrar como a gente aqui preso consegue se desvelar das cascas da ignorância e retornar do microcosmos ao macro, que na verdade está dentro de nós. Então eu achei que faria sentido trazer uma parte mais de baixo para cima, digamos assim, para contribuir no estudo da doutrina secreta também. Porque se a gente só lê a doutrina secreta, mas não entende o propósito dela, também fica uma leitura vazia. Antes de começar, eu me inspirei em algumas passagens também do Hodgson, do ocultismo prático, porque tem bastante relação com o que a gente vai conversar. E eu queria fazer uma pequena provocação. Porque o meu objetivo aqui na primeira parte vai ser contar de um jeito mais humano, sair um pouco do paramar das complicações aqui que a gente está, até com o cérebro cansado, apesar de que foi ótimo, e trazer um pouco para o humano, para a gente entender também como que a doutrina secreta foi escrita, quem não conhece poder conhecer essa história e quem já conhece relembrar e também sentir que pode fazer parte disso. Às vezes a gente toma a história da sociedade teosófica como uma relíquia do passado, os mestres como seres que estiveram lá no século XIX, mas eles ainda estão hoje entre nós. Então a gente lembrar desse lado humano de baixo para cima também é muito importante. Então aqui eu vou falar para vocês como a doutrina secreta foi escrita, ilustrando com algumas coisas. Vou falar um pouco de para quem a Voz do Silêncio foi escrita. E aí, depois do intervalo, a gente vai se aprofundar na Voz do Silêncio. Essa é a minha proposta hoje. Mas a provocação que eu falei foram as passagens de comunicações que o Geoffrey Hodgson teve com alguns desses Mahatmas que também inspiraram a Blavatsky. E eles falam um pouco do nosso objetivo enquanto teósofos e do nosso trabalho na sociedade teosófica. E eles estão escrevendo em 1977, em 1980. Então está bem pertinho aqui da gente. Eu prefiro evitar citar nomes de mestres, então eu vou citar só as iniciais, eu me sinto mais confortável assim. Então, o mestre P.I., ele comenta que o momento atual da vida e história da sociedade teosófica deve ser caracterizada por uma aceitação altamente hábil, apresentável da verdadeira ciência oculta, em meio a toda a confusão que está surgindo. Então ele demonstra uma preocupação com a perda do estudo da ciência oculta dentro da sociedade teosófica. E eu acho que o que a gente está fazendo hoje aqui desde quarta-feira é uma grande retomada dessa energia original. O mestre M e o mestre SB em 1977. O que nós, os mestres, precisamos muito é de um número crescente de ocultistas de coração puro, ativos e conscientes, trabalhando incessantemente nesta área. Num sentido, a humanidade de nosso planeta está em perigo de torpor espiritual, obsessão, possessão e loucura. Pode haver uma tendência hoje na sociedade teosófica de não pensar nos mestres, ou considerá-los abstrações do passado. Esse é um erro profundo e lamentável. Mês após mês, sem a referência a eles. É lamentável.
Membros deveriam lembrar deles em suas mentes. É claro que os membros são livres para pensar como quiserem, mas a AST só existe por causa dos mestres. Onde está a gratidão? Essa é uma passagem do mestre M. E para terminar, para começar os slides, 1980, mestre M. Nós somos altamente favoráveis à apresentação da literatura e práticas do grande ideal de evolução acelerada, isso é, a via oculta, a senda espiritual. E iríamos lastimar a sua retirada ou mesmo redução na literatura teosófica. Um discípulo fiel e dedicado é de grande valor para a humanidade e assim para nosso trabalho também. Há uma tendência na sociedade teosófica em esquecer a teosofia original e abrir para um panorama de pensamento amplo que pode ser perigoso e nocivo e fazer o discípulo se perder. Eu espero que essas palavras ajudem a gente a inspirar agora. Bom, vou começar então com como foi escrita a doutrina secreta. Aqui eu dei um título geral só para a gente começar. Essa é uma foto da casa que a Blavatsky viveu na Alemanha, em Würzburg, e essa é a Condessa Constance de Wachtmeister. Ela era uma condessa da Suécia. E eu vou começar com uma historinha bem simples para a gente sentir o ambiente. Em 1880, a condessa se encontrou com a Blavatsky, e ela era casada, ela tinha posses, uma casa no campo, era uma pessoa rica. E é assim que elas se despediram, a Blavatsky segurou na mão dela e falou assim: daqui 2 anos você vai abandonar tudo e trabalhar unicamente para a teosofia. E ela não entendeu muito bem, não acreditou e foi embora. Logo depois, não lembro se o seu marido morreu, mas algumas coisas aconteceram. Aquela casa que ela dedicava em ter a posse no campo, os filhos não quiseram, ela vendeu a casa e decidiu que ia visitar a Blavatsky, exatamente 2 anos depois. Logo antes de pegar as malas para pegar o trem e sair, a condessa era clarividente, clareaudiente. Ela escutou uma voz dizendo assim: pega aquele manuscrito lá no seu armário e leva. Ela não entendeu, foi lá e pegou. Ela não tinha exatamente contato, ela só ouviu alguma coisa. E botou na sua mala. Então ela, chegando na casa de uma outra senhora, que ainda não era onde estava Blavatsky, ela mandou um telegrama pedindo para Blavatsky, que estava numa cidade mais próxima, a 200 quilômetros dali, se poderia visitá-la. E logo a Blavatsky retornou com uma negativa. E aí ela ficou super triste, porque ela tinha se arrumado para ir até lá. Assim, com a negativa, ela resolveu que ia visitar uns amigos na Itália. No mesmo dia, tocaram na porta, era um carteiro com um telegrama. E uma outra nota da Blavatsky: venha imediatamente. E ela, opa, peraí. E aí ela desistiu da Itália, pegou o trem e foi até essa casa se encontrar com a Blavatsky. A Blavatsky se desculpa e diz que ela estava constrangida de ter que dividir o quarto simples dela, que ela só tinha um quarto com 2 camas, com uma condessa da Suécia. Então ela recusou o convite para não, né? Mas que assim que ela botou a recusa no correio, o mestre falou: o que você está fazendo? Manda ela vir aqui. E aí ela disse que o mestre havia lhe dito que ela tinha um material muito importante, e isso ela tinha trazido. E é assim que começa a escrita da doutrina secreta, com materiais sendo coletados, às vezes de forma oculta, às vezes por avisos físicos. E eu não vou ler que é a história que eu acabei de contar. Eu não esqueci nada. Sim. Trouxe o manuscrito que preciso? Ela perguntou. A condessa correu para pegá-lo na mala, estendeu a mão para entregar, e a HPB lhe disse: espere, abra na página 10, na 6ª linha, e encontra lá as palavras tananã. E citou um trecho. A condessa abriu o embrulho, manuscrito, sem volume impresso e publicado, anotado por um amigo dela para uso pessoal, e encontrou ali exatamente o trecho citado por Blavatsky. Era uma citação necessária para a doutrina secreta. O mestre está coletando material para mim. Ele sabia que você tinha o livro e pediu a você que trouxesse.
Ela conta que esse trecho era um trecho de um estudo de um cabalista. Provavelmente era material ainda daquela primeira tentativa de doutrina secreta, que é o volume 5. Né? E aí eu quero contar um pouco sobre a escrita, porque às vezes a gente acha que a Blavatsky escreveu sozinha, e com os mestres, mas houve toda uma ajuda de pessoas que também colaboraram com o trabalho para que ele pudesse ser realizado. Colaboradores são sempre importantes. Né? Então ela acordava às 6 da manhã, tomava um chá, ia para o seu escritório e trabalhava por 1 hora até o café da manhã. Após o café, trabalhava o dia inteiro, até às 19 horas, com pausas para o almoço. Mas muitas vezes, mesmo sendo chamada, não saía do escritório. A condessa muitas vezes precisava buscar no hotel mais próximo alguma comida quente para que a HPB comesse naquele dia, porque não tinha geladeira na época, né? Vocês lembram? Não era tão simples ter comida. Então, tinha alguém para trazer comida, tinha alguém para trazer material, né? Começou com algumas coisas mais simples. Essa é uma foto do escritório dela, ela já bem inchada da doença renal que ela tinha, não é só gordura, não era só uma gordinha, tinha muitos problemas. Está sentada escrevendo. A doutrina secreta, palavras de Blavatsky, será muito fragmentária, haverá lacunas, mas levarei as pessoas a pensarem e quanto mais estiverem dispostas, mais lhes será revelado. Mas isto não vai acontecer até o próximo século, quando começarão a compreender e discutir o livro com inteligência. Espero que a gente tenha um pouquinho de dignidade de estar conseguindo fazer isso. Um pouquinho, pelo menos. E aí mais algumas historietinhas, vai ser bem breve sem isso. É uma outra história que a condessa, ainda morando com ela, entra no escritório e encontra uma bagunça, um monte de papel jogado no chão. E a Blavatsky, o que aconteceu? Tentei 12 vezes escrever essa página corretamente. E toda vez o mestre diz que está errado. Acho que vou ficar louco escrevendo tantas vezes, mas não descansarei enquanto não conseguir. Ainda que tenha que ficar a noite toda aqui. Me lembra muito o trabalho de um orientador num projeto científico, assim, acadêmico, mas tem que ficar lá escrevendo, tá errado, escreve de novo, lá escreve. Então fica bem claro também que não tem nada a ver com canalização, era um trabalho dela. Uma das coisas que me causou grande admiração, enquanto eu mesma fazia as cópias dos manuscritos, a condessa ela também tinha que copiar, porque passar limpo, né? Não tinha computador na época. Era a pobreza da biblioteca de HPB. Seus manuscritos estavam repletos de referências, citações, alusões, tiradas de uma massa de obras raras e obscuras, sobre os assuntos das mais variadas espécies. Às vezes precisava verificar o trecho em algum livro que só poderia ser encontrado no Vaticano, ou então em algum documento do qual só o Museu Britânico possui um exemplar. Não obstante, ela precisava apenas de uma verificação. Pouco depois que cheguei a Würzburg, perguntou-me se conhecia alguém que pudesse fazer uma pesquisa na Biblioteca Bodleiana, que é em Oxford. Eu conhecia, e meu amigo confirmou um trecho de Madame que havia visto na Luz Astral, com título, livro, capítulo, página e números, tudo corretamente anotado. Essa também é uma foto de fim de vida. Outro incidente de frequente ocorrência chegava ao meu conhecimento de vez em quando, e constituía uma outra modalidade de Madame Blavatsky receber ajuda e orientação em seu trabalho. Muitas vezes eu via nas primeiras horas da manhã uma folha de papel em cima de sua escrivaninha, toda rabiscada, com caracteres estranhos em tinta vermelha. Ao lhe perguntar qual era o significado dessas anotações, respondeu-me que indicava o seu trabalho para aquele dia. Ela acordava e tinha tarefa do dia, faça tal coisa. Aqui da Alemanha, ela pede para a condessa copiar toda a doutrina secreta, envia para Londres, onde ela estava. De Londres, a condessa envia para o Subahal, lá na Índia. Leva um mês para chegar o material, para que ele revisasse, que meu pai já comentou na palestra dele. Depois eles descartaram, né, o material. Mas olha o trabalho que tinha para começar a escrita dessa obra. Hoje a gente manda por e-mail e responde no mesmo dia, né? Bom, por que eu botei essa passagem?
Condessa tinha perguntado, porque muitas pessoas, a Blavatsky escrevia ao longo do dia e à noite chegava às vezes visitantes curiosos que tinham ouvido falar dela. Foi exatamente nessa época que saiu aquele relatório das pesquisas psíquicas, que é baseado em um monte de provas inventadas que atacavam ela como a maior charlatã de todos os tempos. E exatamente na Alemanha, quando ela morava na Alemanha, estava escrevendo a Doutrina Secreta. Também por isso foi um período turbulento, que ela não conseguiu se concentrar na escrita. Diz a Condessa que ela perdeu 2 semanas improdutivas, e a única lamentação da Blavatsky é que ela não estava conseguindo escrever de tanta raiva e perturbação que ela estava com as pessoas atacando ela, né? E aí chegavam as pessoas pedindo fenômenos, e ela não gostava de ficar fazendo esses fenômenos pelos quais ela ficou conhecida. E ela pergunta, por que então? A produção de fenômenos é uma perda de tempo. Muitos têm comentado que era uma tolice ligar a Sociedade Teosófica a eles e questionam por que a HPB se desperdiçou com essas trivialidades. A resposta dela: na época em que a Sociedade Teosófica foi fundada, parecia necessário atrair a atenção do público para o fato de que os fenômenos, e os fenômenos atendiam mais efetivamente essa finalidade. Tivesse a HPB se apresentado no início como uma simples professora de filosofia, pouco teria atraído junto de si, pois 20 anos atrás, em 1875, muita gente não havia chegado ainda ao ponto a que se chegou. A liberdade de opinião e de pensamento era uma raridade, de modo que o estudo e o pensamento necessários para uma verdadeira apreciação da teosofia simplesmente teriam aterrorizado as pessoas. Havia a necessidade de algo que atraísse o gosto pelas coisas maravilhosas, para despertar o interesse inicial que levasse as pessoas a refletir com mais profundidade. Então ela faz tudo aquilo em Nova York para atrair o movimento espírita, não é que ela estava interessada em fenômenos, em espiritismo, essas coisas. Ela queria, no fundo, ela só queria ser uma professora de filosofia oculta. Mas ela não podia, ela tinha que ir por causa da época em que não havia muita liberdade de pensamento, que é uma das tônicas da Sociedade Teosófica, né, hoje, justamente para despertar as pessoas, para, sendo atraídas, poder olhar que existe um átomo interno e que, na verdade, esse é o verdadeiro poder e caminho espiritual. E aí, a HPB estava muito doente. Ela sofria de gota, falência renal, problemas cardíacos, talvez diabetes, não sei se hoje. Ela tinha algumas questões, né, que na época não tinham tratamento. Então ela conta para a Condessa, após uma longa... eu estou citando a Condessa toda hora, gente, desculpa. É porque eu estou usando esse livrinho aqui, Reminiscências de HPB e a Doutrina Secreta, que foi escrito pela Condessa de Wachtmeister, com alguns outros relatos. É um livrinho muito gostoso de ler. Ela conta, após uma longa conversa com o mestre, cheguei a 2 conclusões. Primeiro, a Sociedade Teosófica foi prejudicada em seu transplante para o solo europeu. Tivesse sido anunciada só a filosofia do mestre e tivessem os fenômenos ficado na obscuridade, a sociedade teria tido sucesso, porque essa história dos fenômenos que atrapalhou o tempo todo. Toda a Sociedade Teosófica na Europa e nos Estados Unidos passa por uma cruel provação final, naquela época, hein, gente? Mas há uma novidade. Ou terei de voltar à Índia para morrer neste outubro, isso em 1887. Ou terei de voltar à Índia para morrer, ou terei de formar entre este outubro e o próximo novembro um núcleo de autênticos teosofistas. Uma escola minha própria, sem secretária, eu sozinha, com tantos místicos quanto eu puder ensinar. Se os fenômenos fossem descartados e a filosofia mantida, então, diz o mestre, a Sociedade Teosófica poderia ser salva na Europa. E na Índia? Na Índia ela já tinha saído, né? Então, essa passagem me dá a gravidade da situação que ela estava vivendo. A Doutrina Secreta estava em início de escrita, tanto que foi a parte descartada nessa época. E ela tem essa opção, ou você pode morrer agora e se libertar desse sofrimento, desse corpo aí que não está mais dando, ou você tem a chance de ter um núcleo de verdadeiros estudantes de filosofia oculta, de ocultismo, de busca de uma vida espiritual. E isso é o que ela queria.
Não era ficar discutindo fenômenos. E ela, muito corajosamente, ela decidiu permanecer viva, e ela disse que seria muito difícil. Então ela ouve do mestre que talvez em Londres pudesse surgir um grupo, porque em Londres já tinha algumas pessoas ali demonstrando interesse e eles estavam olhando. A HPB estava com uma grave falência renal, isso ainda na Alemanha. Diversos médicos a visitaram e ela passava os dias letárgica, de cama, improdutiva, com muita dor. Foi assinado um testamento em caso de morte. Sua preocupação era não ter terminado a doutrina secreta. Ela não estava preocupada em morrer. Passou instruções à condessa sobre o modo de terminar os manuscritos e pediu que entregasse a Olcott. Então sua conversa parou e ela foi ficando inconsciente. Imagina ela no leito de morte, praticamente, né? E aí ela desligou. A condessa conta que dormiu chorando. E ao acordar de manhã, acordou o HPB desperto e chamando para o quarto. Venha, condessa. Venha, minha amiga. Com um aspecto muito melhor de saúde. Meu mestre me deu uma escolha: morrer e ficar livre, ou viver e concluir a doutrina secreta. Advertiu-me sobre a magnitude de meus sofrimentos e sobre um terrível período por que haveria de passar na Inglaterra. Mas quando pensei nos discípulos aos quais me será dado ensinar algumas coisas, aceitei o sacrifício. Porque, como eu falei aqui antes de começar os slides, isso é a coisa mais importante. À tarde, a HPB se levantou, trocou de roupa, foi para a sala esperar a assinatura de seu testamento de morte. O médico, ao vê-lo, exclamou: é incrível, estava à beira da morte. E uma animada conversação seguiu. Então foi um momento muito decisivo na vida dela. Logo depois, esses dois sujeitos são tio e sobrinho, mas eles têm quase a mesma idade. O Bertram e o Archibald Catley vieram visitar o Blavatsky e eles traziam convites de um grupo de Londres, pedindo que ela fosse a Londres ensinar. Eles não sabiam disso que ela contou para a condessa. Aconteceu. Com a ajuda de Sinnett, Blavatsky abriu a loja Blavatsky em Londres com 14 pessoas. Inclusive isso deu um problema dela com o Sinnett, porque ele ficou enciumado. E aí ele lançou uma nota na loja dele: porque quem quiser sair da minha, então sai. E aí saiu metade. Porque com ela lá, quem queria Aí isso foi um probleminha. Fundou-se também uma espécie de editora e começaram um novo jornal, que é a Revista Lúcifer. Reuniões semanais todas as quintas. E as pessoas se apertavam, porque era uma casinha ali. Era aí que eles se encontravam na Inglaterra, no meio forte. É que ela não subia escada. Ela não podia subir por causa da gota, né? Aí as pernas não... Então esses dois foram lá para a Alemanha e falaram: vem com a gente. E ela foi. Em 1888, o Olcott vai visitar ela e escreve uma carta contando para os indianos que queriam saber como é que ela estava. Bastante adoentada, mas trabalhando furiosamente com energia. O médico disse que estar viva já é um milagre. Trabalha 12 horas por dia, apenas para uma pequena pausa por almoço. Durante esse tempo, trabalha na doutrina secreta, na revista Lúcifer e na preparação de instruções para a sessão esotérica. É muita energia que ela tinha. A gente não faz nada. O terceiro volume da doutrina secreta já está pronto. É uma série de tratados dos grandes ocultistas de todas as eras. É o volume 5 e 6, se eu não me engano, isso que ele está se referindo. O quarto volume conterá muitas sugestões sobre o ocultismo prático. Já está esboçado, mas ainda não redigido. Nele se demonstrará o que é realmente o ocultismo e como seu conceito popular tem sido vilipendiado e aviltado por falsos candidatos aos seus mistérios, os quais, por avidez de dinheiro e outros fins torpes, se proclamam possuidores da ciência secreta. Então, esse é um problema que não é só de hoje, né? Esse desmascaramento precisará ser vivamente destacado nos dias de hoje como um registro histórico, de modo que a própria missão de escrever não deverá ser iniciada
enquanto não estivermos dispostos a promovê-lo. Quer dizer, não adianta escrever uma coisa se você não está disposto a defender aquela sabedoria e a promover ela, né, em palestras. Você tem que poder falar a respeito. Por fim, bom, quando ela acabou de escrever a doutrina secreta, por fim pôs o manuscrito nas mãos do impressor. Começou então a tarefa de leitura das provas, revisão, correção, que se tornou realmente muito pesada. Aqueles dois Catley da foto foram dois dos revisores dela. Um dia depois de nossa mudança, ela pôs todo o manuscrito nas mãos do Dr. Catley e nas minhas. Esse é o... Quem está falando é esse aqui, mas é os dois que estavam revisando. Pedindo que lêssemos, pontuássemos e corrigíssemos o inglês. O passo seguinte seria reler todo o manuscrito, fazer uma reorganização geral da matéria pertinente a assuntos que eram tratados sob o título de Cosmologia e Antropologia, que deveriam formar os 2 primeiros volumes da obra. Concluída essa tarefa, sempre depois de ouvir Blavatsky e receber sua aprovação, o manuscrito era datilografado por profissionais, relido, corrigido, cotejado com o original e todas as citações em grego, hebraico e sânscrito eram introduzidas por nós. Então, ela tinha ajudantes, tinha pessoas com ela que queriam ajudar nesse trabalho. A primeira vez que vi o manuscrito da Doutrina Secreta foi em minha visita a Ostende, na Bélgica, em 1887. Eu fui ali para convencer Madame Blavatsky da conveniência de vir morar em Londres com a finalidade de formar um centro de trabalho ativo pela causa da teosofia. Quer dizer, eu acredito que ele não fosse muito clarividente, não sei, mas alguma coisa ele captou. Éramos 6 ao todo, que nos sentimos profundamente desgostosos com a inércia que parecia dominar a sociedade teosófica na Inglaterra. Tínhamos chegado à conclusão que só Madame Blavatsky poderia dar uma ajuda eficiente para a restauração do movimento em sua animação original e promover um trabalho ativo e inteligente. Quanto ao valor da obra, competirá a posteridade, o julgamento. Pessoalmente, expresso minha convicção de que, estudada com profundidade, mas sem ser tratada como revelação, compreendida e assimilada, mas sem ser convertida em texto dogmático. Porque isso também é um outro erro que a gente pode cair. Ficar só ali. A doutrina secreta, sendo bem estudada, será apreciada como de inestimável valor e oferecerá sugestões, chaves para soluções de problemas e orientação no estudo da natureza do homem, de tal ordem jamais encontrados em qualquer outra obra. Eu queria deixar alguns elogios à obra, já que a gente estudou ela nos últimos dias. William Judge, ele é esquecido hoje em dia, pela maioria dos teósofos, mas ele foi um grande teosofista e deixou um material escrito gigantesco, muito interessante. E a Blavatsky tinha muita amizade por ele. Ele esteve na fundação da Sociedade Teosófica em Nova York em 1875, ele foi um dos originais. E ela escreve, enquanto está escrevendo a Doutrina Secreta, ela escreve para ele: Caro Judge, só queria que pudesse dispor de 3 meses para vir estar comigo. Imagina ela pedindo para você ir visitar ela, eu ia correndo. Dispõe de um pouco de dinheiro e poderia pagar as suas despesas de viagem. Por favor, meu amigo, não deixes de atender o meu pedido. Estará prestando um serviço à sociedade, pois preciso muito de tua ajuda na organização da doutrina secreta. Os fatos, Judge, esses fatos que os mestres estão transmitindo, alegrarão muito o teu velho coração. Oh, como preciso de ti! A coisa está crescendo demais, uma riqueza de fatos. Preciso de ti para escrever comigo. Pensa nisso, meu velho amigo. Cordialmente, com afeição, Helena Blavatsky. Ele não foi. Não. Ele disse que ele teve um problema na família, achou que não ia dar para ir. E aí, depois que ela morreu, ele lamenta. Eu devia ter ido. Essa é a publicação original, a número 1. Blavatsky fazia uma série de consultas a seus mestres sobre os assuntos que deveriam entrar na doutrina secreta. Então era um tete a tete. Não era assim, faça isso e ela conversava com eles também.
E ficou claramente estabelecido que o livro deveria ser feito de um tal modo que obrigasse o estudante esforçado a buscar muitas verdades profundas que num livro moderno seriam especificamente anunciadas e incluídas no curso regular. Foi também dito que, por tratar-se de uma era de transição em todos os sentidos, a plenitude das revelações não seria para a presente geração. Muita coisa seria transmitida de modo a se constituir numa substancial revelação. Todo estudante zeloso fará bem, então, em não passar superficialmente sobre nenhuma parte do livro. E aí, ela sai daquela primeira foto da casa da Babel Collins e vai para Lansdowne Road, que é perto do Hyde Park. Nós fomos lá. Dá vontade de bater na porta e dizer, posso entrar para ver como é que é por dentro? Mas eu não tive coragem. Passei na frente da casinha. Aí ela continuava a escrever. E novamente às noites tinham conversas animadas de visitantes e admiradores. Mas a Condessa ou algum outro Bertrand conta que à noite conversas entre Edward Maitland e Anna Kingsford e a Condessa e a Blavatsky debatiam os assuntos da doutrina secreta só para relaxar a cabeça à noite, né? Para relaxar sobre o ponto de vista ocidental e oriental do ocultismo. Por quê? Porque a Anna Kingsford, que tem livros escritos... Tem em português, pai? Tem em português? Só basta ser um bom teosofista para achar. Tem livros muito bons sobre ocultismo ocidental. Ela era muito ligada nas tradições, né? Rosa Cruz, Templários, Hermetismo, magia cerimonial, essa cabala, era mais a área dela. E a Blavatsky era mais da área budista, né? Então elas ficavam juntas, debatendo o assunto. A inteligência das duas mulheres gerava animadas discussões, partindo de polos aparentemente opostos. Os fios do debate iam se aproximando gradualmente até que se fundissem na unidade. E aqui uma outra passagem solta do William Schleider, que é o editor do The Sphinx. Na época ele era presidente da loja na Alemanha. Ele visitou ela e ele conta: eu a vi escrever sentenças como se estivesse copiando de algo diante dela, no ar. Sei que vi muita coisa da conhecida letra azul de KH, como correções e anotações, tanto em seus manuscritos como nos livros ocasionalmente deixados sob sua escrivaninha. Só para a gente sentir como é que era um pouco esse período da escrita. É a mesma casa, essa. Peguei no Google Maps. Esse é o povo de ver. Então, ela ficava aqui, no andar de baixo, os visitantes chegavam e aqui tudo acontecia. No andar de cima tinha uma biblioteca, morava seu secretário Mitch e alguns visitantes ocasionais às vezes dormiam lá quando o trem perdia a hora. Bom, é nessa época, nessa casa, enquanto ela está terminando de escrever a doutrina secreta, decide escrever a Voz do Silêncio, que ela decide criar a sessão esotérica, como já havia sido prometido lá na Alemanha. A sessão esotérica foi anunciada na revista Lúcifer em outubro de 1888. Aqueles que desejavam fazer o compromisso e se juntar deveriam enviar os seus nomes por escrito, pelo correio. E ao enviar o nome, a pessoa seria testada nos mundos internos e secretamente pelo mestre, se ela era adequada para participar do grupo. Inclusive, suas ações anteriores na vida atual e nas passadas seriam verificadas. Talvez tenham... Isso foi feito... A sessão esotérica, ela era maior. Tinha bem mais gente. De todo mundo que foi avaliado, alguns fizeram parte do grupo interno da sessão esotérica, que é a sessão esotérica da sessão esotérica. Eu vou chegar aí também. Mas para a gente ver que não era uma brincadeira. Não era só se filiar, paga mensalidade, senta lá, escuta a novela de passar um ano lendo o mesmo livro, cada 3 páginas por encontro. Não, ali era estudo toda semana, tinha que ter prévio. A Blavatsky mandava os alunos dela copiar. Tem um momento aqui que a irmã dela reclama: mas você não me dá notícia? Ela responde: mas você não tem dó de mim? Eu estou aqui escrevendo a doutrina secreta, escrevendo a Lúcifer, e ainda tenho que redigir manualmente cópias que não podem ir para printing shop, porque
que é esotérico, e mais 6 alunos meus têm que copiar tudo à mão para eu ter 300 e tantas cópias para entregar na semana seguinte. Esse era o trabalho que ela fazia, todos os dias. E os outros só reclamam. Não tinha xerox. Durante as reuniões da sessão esotérica, a HPB praticamente nunca aparecia em pessoa. A esotérica grande? A grande. O MID coordenava a sessão esotérica. Vou mostrar uma fotinho dele daqui a pouco. De vez em quando ela aparecia e reclamava de alguma coisa. Tem algumas... Eu não vou perder mais tempo aqui contando, mas se vocês lessem, vocês iam ver umas cenas bem legais dela reclamando do conteúdo. Não, ela aparecia. Bom, vou contar uma. É porque ela raramente saía do seu quarto. As pernas já estavam muito complicadas e ela estava fazendo outras coisas. Então, às vezes, ela aparecia na sessão esotérica para ouvir o estudo. E aí, um belo dia, uma pessoa estava falando, dando sua opinião. E aí a Blavatsky, sentada ao lado da Besant, cochicha, só que cochicha um pouquinho alto, né? Que ela tinha personalidade efusiva, acho que ela falou um pouquinho alto demais. Ai, Anne, por favor, faz ela parar de falar. E aí, naquele clima inglês século XIX, foi um constrangimento absurdo, né? Mal educada. Depois da criação do grupo interno, ela quase não saiu de seu quarto. O grupo interno funcionava em um quarto construído especificamente para isso, na antessala do quarto de Blavatsky. Ela e apenas 12 entraram lá. O quarto era usado apenas para isso. Ela sentava no meio, em semicírculo, os homens à direita, eram 6, e as mulheres 6 à esquerda. As cadeiras eram marcadas. Essa passagem me lembra uma outra passagem que é uma carta de uma Mahatma para o Walcott. Mas o Mahatma fala para o Walcott o seguinte: no dia seguinte ele precisava ter uma reunião com a Blavatsky. Só que o quarto dela estava num estado de bagunça tal que o astral estava insuportável e ele não conseguia chegar perto. Aí ele falou: faz um favor para mim, Walcott, vai lá no quarto dela e arruma, limpa, passa uma vassoura mesmo. Então, da mesma forma, o local onde as sessões do grupo interno eram feitas só podia ser feito para isso, para não contaminar o astral do local. O trabalho oculto, ele é muito sério, né? Os nossos pensamentos e a energia que a gente traz até nas roupas e nas pessoas que a gente toca é muito levado em conta. Essa última casa onde ela viveu ela morre em 91, então ela se muda para a casa da Besant, que é essa aqui. Novamente, ela fica aqui embaixo. E construíram, eu não sei se no pátio de trás, eu não entendi bem na leitura, mas construíram um salão para as atividades públicas ali também. Com a mudança de casa em 1890, isso foi escrito por uma dos... É um livro chamado Blavatsky Azayeva, foi um dos membros do grupo interno que escreveu. Logo depois ela morreu, fizeram um livro, cada um contou um relato pessoal de como é que foi as coisas. E aí essa pessoa que conheceu ela, aprendeu com ela, escreve que com a mudança para a casa da Besant as coisas foram ficando mais pesadas e difíceis. Foi criado um salão para as atividades e a HPB raramente aparecia nas reuniões, mais raramente ainda. E quando fazia, sua presença era tanto maravilhosa quanto assustadora, porque você nunca sabia se ela ia gostar ou não. Quais seriam os comentários dedicados? Isso foi o que eu comentei. Certa vez, durante a leitura de um longo e ruim texto, todos puderam ouvir a HPB sussurrando: Anne, faça-os parar. E aqui, quando a irmã dela reclamou que não tinha notícias, todo mês eu escrevo de 40 a 50 páginas de instruções esotéricas. Instruções em ciências secretas que não podem ser impressas em gráficas públicas. 5 ou 6 pobres mártires voluntários entre os meus esoteristas têm que desenhar, escrever e litografar durante a noite cerca de 320 cópias, que eu tenho que supervisionar, retificar, comparar e corrigir, para que não ocorram enganos e minhas informações ocultas não me causem vergonha. Aqui eu quis mostrar quem eram, já que quando a gente vai nas reuniões, hoje em dia nas lojas, a gente não ouve falar dessas pessoas, trazer elas de volta à vida. Aí tem 16. Tem 14.
Não estão todos aqui, eu não sei todos quem são. Mas aqui nós temos a Condessa de Westmeister, que morou com ela na Alemanha. Aqui temos a Isabel Cooper Oakley, que escreveu aquele livro muito bom sobre Saint-Germain, talvez um dos melhores que tenha, que não tem essas aspirações de chama violeta, é um livro sério, ela foi lá, fez pesquisa. Também tem o livro Maçonaria e Misticismo Medieval, que ela trata dos templários, das sessões das sociedades secretas. Então ela tem livros escritos. Quantos teosofistas conhecem os livros dela? Eu tenho questão de Essa foto foi depois da morte. Foi depois da morte. Foi 2 meses depois da morte. É o Walcott aqui atrás. Aqui a gente tem a Emily, que não fazia parte desse grupo, né? Deixa eu falar. Aqui a gente tem a Emily Killingsbury, a Isabel Cooper Oakley e a Condessa. A Annie Besant, a Laura Cooper. A Alice Clitter não está na foto. Do outro lado, a Archibald Catesby, cadê o Archibald? Aqui. Herbert Corey, não vou saber quem é, acho que é esse ou esse. Acho que é. O Claude Wright, o Mitch, o Sturdy, esse aqui, e o Walter Old, que é um deles também. E o Walcott aqui atrás, porque ele estava de visita. Além dos 12, existiam 2 membros extras. Durante as reuniões do grupo interno, a Blavatsky pedia que 2 escribas fizessem uma ata da reunião, porque a reunião eram perguntas e respostas, igual a Peixe Sofia de Jesus. E ela pedia que as atas fossem enviadas ao Judge e ao Westcott. Quantos de vocês já leram algum livro do Judge? Westcott, ele foi fundador, né, da Golden Dawn, que depois foi tomada de golpe por um mago negro, mas ele tinha um trabalho muito bom também dentro dessa área da ciência oculta ocidental, né, das sociedades secretas, do hermetismo, da magia, dos Rosacruzes, da alquimia. Então, se vocês buscam bons autores nisso, aqui vocês já têm algumas opções de leituras. O Mead tem um trabalho enorme sobre cristianismo esotérico e teosofia também. O glossário, os termos cabalistas, ele... Então, isso é para a gente não perder de vista os propósitos originais. Claro que essas pessoas aqui nessa época foram as que foram escolhidas naquela época. Outras em outros locais também teriam tido sua chance, não é só esses, né? Hoje também temos chances. HPB escreve em 1888 para o Buck e indica a finalidade e a natureza da sessão interna. Isso eu tirei da Sylvia Cranston, da biografia. A necessidade dessa sessão era muito sentida em toda parte, sendo impossível apresentar muitos ensinamentos publicamente, quer seja em Lúcifer ou na doutrina secreta. E havendo membros antigos e bem testados, aptos para aprender certas coisas do ocultismo, mais que os simples estranhos. A formação de tal sessão, enquanto eu estiver viva e puder ser útil às pessoas, foi muito solicitada de todos os lados. Nessa sessão não há espaço para despotismo e autoritarismo, nem glória para mim. Mas haverá uma série de maus entendidos, calúnias, suspeitas, ingratidão no futuro quase imediato. E assim ocorreu, se a gente for ler a história. Imediato. Mas se da centena de teosofistas que já assumiram seus compromissos eu puder colocar na senda verdadeira e correta uma meia dúzia deles, eu morrerei satisfeito. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Só posso indicar o caminho para aqueles cujos olhos estão abertos para a verdade, cujas almas estão cheias de altruísmo, caridade e amor por toda a criação, e só por último pensam em si mesmos. Então, de todos os teosofistas no mundo, ela só queria que 6 iam fazer ela feliz se eles entrassem para a via espiritual. Esse era o grande objetivo dela e esse era o objetivo dos mestres. Era formar um núcleo da fraternidade universal. E desse núcleo a luz ia irradiar através dos ensinamentos da teosofia. E não simplesmente ficar discutindo as coisas, sem transformar isso numa transformação interna, de elevação espiritual. Aqui a gente tem
o Bertrand Catley, que era da seção esotérica, o Mead, do grupo interno, o Walcott e o Judge, já referido. Nesse final de vida, a Blavatsky e o Walcott também tinham desentendimentos. E o Gina Rajadasa, no livro Cartas dos Mestres de Sabedoria, faz essa análise. Eu achei muito boa, para a gente dar uma refletida também. Uma das causas de desentendimentos entre Blavatsky e Walcott era a diferença existente nos objetivos que eles tinham em mente. O coronel pensava na sociedade como uma organização para desenvolver a fraternidade e a tolerância religiosa. A Blavatsky imaginava não apenas sob esta luz, mas também como um campo de recrutamento de chelas, que após treinamento oculto poderiam levar adiante o trabalho, geração após geração. A sociedade significava para Blavatsky, primeiro e sobretudo, uma agência e um instrumento para todos os planos dos mestres. Blavatsky percebeu que sem um núcleo definido de chelas que tivesse o compromisso de colocar em prática as ordens dos mestres, a sociedade iria tornar-se apenas mais uma organização filantrópica. Só mais uma, como qualquer ONG. Para passar a importância que foi a criação desse grupo esotérico em torno da Blavatsky, né? Primeiro, a notícia de que ela poderia ou morrer ou criar um grupo oculto. Depois, todo o grupo que foi criado em Londres, todo o esforço em torno dela. E o desentendimento com o Walcott. E o Walcott ele ficou tão incomodado que ele, morando lá na Índia, resolveu pegar um navio e ir até Londres, discutir com ela o que ela estava fazendo, criar uma loja separada, né? Você sai daqui dia a dia e vai embora e cria o seu próprio grupo. Ele estava preocupado. E por volta de 1888, o mestre disse à HPB que a sociedade teosófica libertou-se do nosso controle e influência e a deixamos ir. Não fazemos escravos à força. O que quer dizer? Tem uma outra carta que Mahatma fala para o Synod que nossos retratos em Adyar são meros retratos, não estamos mais lá. Eles foram para Londres, claro. Walcott salvou seu corpo, o corpo da sociedade teosófica, mas permitiu por medo que a sua alma escapasse. Entende o que ele está dizendo? E ela é agora um cadáver sem alma. Uma máquina que ainda funciona bastante bem, mas que se despedaçará quando ele se for. Dos 3 objetivos, apenas o segundo é atendido, mas ela não é mais uma fraternidade, com F maiúsculo. Foi para impedir que mais tarde a sociedade se partisse em pedaços que Blavatsky resgatou a ideia original de formar um núcleo secreto da sociedade e estabeleceu a seção esotérica. O Walcott não gostou e foi preciso da intervenção direta de uma carta do mestre KH, recebida de dentro do navio, enquanto o Walcott cruzava o canal de Suez. Então ele pegou um navio aqui na Índia, fez uma viagem de 26 dias, eu fui verificar no Google porque eu fiquei curiosa. Num desses navios, esse aqui é o navio que está escrito o nome na carta. Achei a foto do navio, era assim, ó, tipo Titanic, né? 26 dias para ir lá discutir com a Blavatsky. No meio do caminho cai uma carta na mesa dele. E a carta dizia: acalma seu coração, deixa ela fazer o trabalho, nós estamos pedindo ela para fazer isso, não tem nada a ver com você, você não atrapalhe. E aí ele foi lá e até ajudou ela no final das contas. Comentar é que a gente tem essa ideia de que muitos tiveram contato com os mestres, mas naquela época eles estavam procurando, como ainda estão, ajudantes. Então muitos foram aceitos como chelas em provação, que a gente fala. E tem uma carta que o mestre fala: de 10 que foram aceitos, 5 ficaram loucos, 3 viraram inimigos da sociedade teosófica e 2 viraram completos materialistas. Então, assim, o fato de ter tido contato ou não, não torna a coisa tão especial, mas é especial. No começo, lá eu acho que é importante a gente destacar, que eu acho que vai inclusive falar disso no próximo momento, que esse contato com os mestres e ser aceito como Shela ou discípulo em provação exige também um voto de silêncio. Então, aqueles, o Alberto falou disso, inclusive, aqueles que ficam anunciando: eu
Sim. Então, assim, é possível que alguns deles, até pela proximidade com o Blavatsky, tivessem sim contato. Não é uma coisa que sai falando, conversando, anunciando para todo mundo. E daqueles 12, no geral, a sensação, depois que ela morreu, a sensação deles, isso eu estou falando do que eu li dos relatos deles, é que eles falharam. Alguns continuaram o trabalho, outros esqueceram a teosofia. Não é uma coisa assim tão simples. Eu já li livros de teósofos pós-1900 e alguma coisa dizendo: eu sou um arhat, eu atingi o samadhi nessa vida, eu entrei no... Então a gente tem que ter cuidado. Então o meu objetivo aqui em trazer um pouco disso é a gente entender a seriedade do que era ciência oculta para Blavatsky. Bom, saindo um pouco da historieta, isso aqui a gente já discutiu bastante nos últimos dias, então eu vou só passar rapidinho, mas eu também quis trazer algumas reflexões pessoais, que aí pode estar certo ou não, vamos ver. Esse material eu tirei daquele livro do David Regal, que o Bruno traduziu, de capa preta. Por que ela escreveu a Doutrina Secreta? Né? Aquela história, o mundo estava em crise, a religião tinha uma fé cega, a ciência era puro materialismo sem incentivar as virtudes, e nenhum oferecia orientações para que as pessoas parassem de se matar. Essa passagem me chamou a atenção porque no Diário do Hodgson existem várias mensagens de mestres dizendo: precisamos lutar contra a crueldade no mundo, as pessoas estão se matando, as pessoas estão matando os animais, é isso, a gente tem que conseguir impedir. Então era uma preocupação, e ainda é uma preocupação muito séria. A primeira tarefa de Blavatsky era mostrar que nem a religião nem a ciência tinham a verdade, né? Então, só recapitulando bem rapidinho, sem véu ela mostrou algumas das verdades originais reveladas pelos fundadores das grandes religiões, que tinham sido sufocadas pelo dogma teológico, e ela trouxe ao mundo moderno a existência de um antigo e outrora universal corpo de verdades que ela chama de religião-sabedoria, a fonte de onde surgiam todas essas religiões. Mas com o tempo, conforme o separatismo e o materialismo se intensificava, cada uma passou a acreditar que o seu pedaço era a única verdade, e assim começam as distorções e os conflitos. Tradições encontradas em todos os cantos do mundo falam disso, como o fim da Era de Ouro e o início da Era das Trevas. A gente falou bastante disso hoje. Blavatsky coletou uma impressionante quantidade de evidências de escritos antigos por todo o globo, escrevendo os 2 longos volumes originais de Sem Véu para mostrar a existência da tradição sabedoria. Eu achei interessante essa passagem porque o Regal, ele mostra que Sem Véu foi um trabalho de mostrar que a tradição sabedoria existe. E o Sinnett, com as cartas que ele recebe, ele tenta lá começar a fazer montar um pouco do que seria a doutrina secreta, mas contém erros, né? Depois a Blavatsky corrige. E a Blavatsky até escreve para ele: concluiu um capítulo da doutrina secreta. E ela fala, né? Uma tradução do livro te dizia: o livro secreto de Maitreya. Então, assim, Isis Sem Véu tornou conhecida a existência da tradição sabedoria. E a doutrina secreta é a tradução de uma fonte original de tradição sabedoria. Só para conectar Isis com a continuação. Isso aqui a gente vai pular, que é do Kalachakra, os tantras budistas, que foram mantidos secretos. Os livros baseados nesse primeiro capítulo circulavam no Tibete, enquanto o material dos 4 capítulos restantes do livro secreto de Maitreya eram restritos. Essa pode ser a escolha da razão, a razão para a escolha da Gênese como tema das instâncias traduzidas na doutrina secreta. Por quê? Porque quando surge esse material secreto vindo do Tibete, o primeiro que surge é o que fala da cosmologia. Então os mestres também vão lá e complementam, né? Os outros continuam reservados. Blavatsky comenta que muitos dos manuscritos que existiam foram perdidos, desapareceram, mas permaneceram preservados nas escolas esotéricas. Quando ela escreve a doutrina secreta, ela restaura parte do conteúdo desses manuscritos para a humanidade. O Regal, ele comenta, eu achei interessante, que a gente tem, como a gente viu hoje no livro de Enoch, né, o Rig Veda, os Puranas, os Upanishads, aqui Heráclito fala do fogo original, Parmênides do ser e não ser, gnosticismo, que minha mãe mostrou um pouco, o neoplatonismo fala desse uno, incognoscível, eterno, Platão. O hermetismo, Celdas, tem a ideia de um Oion, que gera Goenved, que é um mundo branco.
existe também entre os celtas essa ideia, a gnose sufi, todos falam desse primeiro princípio não dual, mas o que me chamou a atenção no comentário do Regal é que está tudo fragmentado. Então, quando a gente quer acessar, a gente tem que se debater muito com a informação. E aí, quando ela traz a doutrina secreta, ela traz uma obra, começo, meio e fim. Facilita para a gente. É só uma pergunta. Essas outras tradições também existem grupos secretos que mantêm uma literatura, preservam seus ensinamentos. Preservam, né? Os Mahatmas são representantes dessas tradições. E todas as outras também, né? As idôneas. As idôneas, tudo bem. Sim. Mas existem e Sim. funcionam e estão funcionando no mundo. Sim, existem, funcionam e existem fisicamente, inclusive. Num dos textos do Hodgson, 1980, ele pergunta para os mestres como é que vocês não são encontrados, porque agora a gente tem avião, né, satélite, como é que vocês fazem para não ser encontrados? E aí o mestre explica do campo de Maia, o campo maiávico ilusórico que eles criam para que eles sejam mantidos preservados, mas que existem e só são achados se eles desejarem ser achados. Não adianta a gente ir lá fazer turismo e achar que vai encontrar um mestre. Mas existem na Grécia, no Líbano, na Hungria, no Egito, no Caxemir. Existem. Mas a gente não precisa estar fisicamente, né, para encontrar. Um acima e um de dentro. Que é uma reflexão. Estudar metafísica, eu fiquei pensando, eu tenho dificuldade com a doutrina secreta. Eu já li quando eu era adolescente, já li de novo, mas eu acho sempre muito difícil, confesso para vocês. Eu gosto mais da via mística. Então eu fiquei pensando, vou trazer uma coisa mais de baixo para cima para o pessoal. Mas eu fiquei pensando, por que estudar metafísica? Né? Porque todos esses, né, Parmênides, Platão, os budistas, porque todos começam lá por isso, né? Claro que tem vários motivos, eu só quis refletir sobre alguns, mas quando a gente estuda a metafísica, a gente insufla na mente as verdades universais, né? A gente vibra a mente, né? Igual a minha mãe estava falando lá que no budismo pensamento é matéria, porque na verdade a gente gera formas de pensamento, a gente gera vibrações quando a gente pensa. Então, se a gente está se dedicando a pensar nas verdades eternas, na metafísica, naquela coisa que está fora da nossa personalidadezinha, do nosso cotidiano, de fulano falou mal de mim, de aquela conta que eu tenho que pagar, aquela coisa da nossa personalidade cheia de vícios, de mágoas, de problemas, se a gente se dedica a olhar para o alto, a mente vibra nessa sintonia de unidade fundamental. Então a gente está fazendo um exercício mágico, vibracional, de insuflar as energias espirituais em nós e trazê-las para fora. Mesmo que a gente racionalmente não consiga entender tudo. A gente não vai entender tudo de uma vez, né? É um exercício meditativo, um exercício de magia pura, digamos assim. Claro que não adianta só ficar lendo, mas se a gente lê e traz isso para o coração e para um segundo e medita a respeito do que a gente leu e entra em silêncio e tenta entrar em contato com o que está sendo dito, isso faz toda a diferença na nossa busca. A descrição da manifestação da díade, da matéria, da criação da alma, é a descrição das portas e muralhas do castelo que está dentro de nós. Então, quando a gente vê sobre o Uno, o Atman, a dualidade, a separatividade, os Jnani Budas, tudo isso está em nós. Não é só uma coisa estratosférica lá fora que a gente está só pensando a respeito. Isso é a gente também. Então é como se a gente estivesse abrindo chaves para o nosso coração. Lembra o castelo, o muralha interior da Sim. A metafísica é uma chave operacional. E quando você está pensando em metafísica, você não está pensando no mundo da personalidade egoísta, individual e materialista. Então, estudar a doutrina secreta é como uma meditação. Todos os atributos do divino são atributos nossos. Nosso trabalho é de desvelamento. A escada que galga o pleroma gnóstico, né, os céus que chegam até o Uno, não é de baixo para cima, mas é de fora para dentro. Vai trazer a gente para cá.
No Tantra budista, a gente também encontra essas chaves, de fora para dentro. Quando a gente, numa meditação tântrica, se vocês já tiverem tido a oportunidade de ir num centro e receber uma transmissão, que isso hoje em dia é muito comum, né, infelizmente, porque se perde, a gente visualiza, né? Visualiza uma deidade, é branca, tem os braços assim e tal, aí canta um mantra. Existe um momento que aquela deidade ela se aproxima do nosso coração e se torna nós mesmos. Porque ela não é um Deus que a gente está cultuando. Ela é uma representação de uma energia divina que está em nós. Então a gente está despertando aquilo em nós. Entender isso em termos internos, práticos ou metafísicos e filosóficos são apenas facetas. Olhando de fora, a gente pode nos perder em detalhes esquemáticos intelectuais e ficar decorando termos complicados. Mas entender esses mistérios do universo como chaves do despertar do universo em nós mesmos torna tudo isso muito prático também. Estudar a citação do Bruno Carlucci, aquele ali, ó. Eu estava conversando com ele um dia e a gente chegou a essa reflexão. Eu trouxe para cá. Estudar a cosmogênese faz bem à nossa mente. Eleva o pensamento, potencializa a inteligência e dá uma dimensão ou proporção mais próxima do real. Isso é, que esse mundo não é nada. E quando a gente começa a ver sobre o universo que está em constante movimento e expansão e a gente é só uma pessoinha no meio de um planetinha, no meio... O que a minha vida importa? A minha vida egoística, individual, né? Não é nada, o nosso euzinho pessoal, os nossos problemas do cotidiano, não é nada. Estudar as instâncias de desvião, o surgimento do universo, deveria destruir a nossa carapaça de egocentrismo, porque a gente percebe a interdependência, a não separatividade, o um em nós, então para que ser egocêntrico, né? Vivemos uma vida muito autocentrada e pensar nas questões metafísicas nos puxa para uma dimensão real do universo. Ver essa dimensão maior da realidade nos ajuda a compreender o vazio da nossa existência. Continuando. Quando estudamos a doutrina secreta, de alguma forma a gente ativa o aspecto Budi em nós. O sexto princípio no esquema teosófico. Mesmo fora de uma prática meditativa, se a gente se dedica a ler coisas elevadas, a gente também está ativando isso, né? Quando lemos esse teor de assuntos, nós vibramos em direção a algo grandioso, maior do que aspectos da vida mundana. Geramos um tom vibratório na mente e criamos sanskaras, criamos tendências na nossa alma a buscar esses assuntos, a vibrar nessas direções. A gente vai fazendo um exercício de purificação, de certa forma. E esses podem se desenvolver nessa vida ou em vidas futuras. São tendências kármicas vibracionais que nos conectam a algo muito maior, a sabedoria da Gupta Vidya. É algo que planta uma semente na mente e faz vibrar em direções elevadas. A mente conecta com aquilo que lê. Aí agora eu vou fazer uma outra reflexão. Quando a gente lê a doutrina secreta, a gente sente, mesmo que a gente não entenda, que a gente não consiga entender o esquema assim, a gente vai para o inconsciente, alguma coisa vai. Uma hora, é que nem assim a fake news, né? De tanto repetir, uma hora acreditam. Também tem a true news, né? Que a gente tenta, medita um ano no mesmo assunto, uma hora a gente vai ter um vislumbre melhor daquele assunto. Isso vai penetrando na gente, não é um exercício inútil. E quando a gente lê algo, a gente sente que na doutrina secreta existe um poder naquela obra, existe uma profundidade nela. E ela representa o escrito de um Mahatma, 2 Mahatmas, 3 ou mais. E então a gente se conecta com essa tradição, com essa egrégora que ele representa. E isso é muito importante, é uma espécie de higiene mental. Às vezes eu converso com pessoas que estão lendo uma coisa que eu falo, isso aí não é tão legal, a pessoa ficou ofendida que eu estou criticando o que ela está lendo. Não é isso. Porque eu falo, mas esse autor aí, ó, toma cuidado. E a pessoa fala, não, mas eu filtro, eu só leio a parte boa. O que não for bom, eu descarto. E não é assim, porque um autor coloca energia no que ele escreve. Se você está lendo uma coisa que não é tão boa,
você está perdendo tempo e energia que você podia estar usando para ler uma coisa melhor, porque, como a gente disse, tem muita coisa disponível hoje, então a gente tem que saber escolher. E se você está lendo uma coisa que não é tão boa, você está se conectando com a energia, talvez, de um grupo que seja da mão esquerda, dos irmãos da sombra, da distorção, do desvio do caminho. Mesmo que você ache que naquela sopa de legumes tem uma cenoura bem cozidinha, a sopa está contaminada com veneno. Então a gente se une uma egrégora e a mente cria um foco sutil, ainda que não entenda todo o esquema racionalmente. Vai gerando na alma uma conexão. Ao lermos a doutrina secreta, sentimos que o texto tem poder, né? E leva esse entendimento para um nível mais profundo. Se a gente consegue não só meditar e não só estudar, mas fazer os dois, a gente consegue um entendimento melhor. E aí, os Mahatmas, eles, que é uma reflexão, eles colocaram muita energia na produção desse livro. Eles fizeram um esforço muito grande. E às vezes eu vejo as pessoas lendo coisas assim, não quero citar nada aqui, mas eu falo, por que você não vai ler Blavatsky, não vai ler, não precisa ser ela, mas lê outra coisa. Ah, não, eu não preciso, eu faço meu próprio caminho. Mas assim, quem é a gente para achar que o Mahatma, que deu tanta energia para produzir uma obra, por que eu não vou ler? Será que eu me acho tão superior ao que ele escreveu, né? Então, essa coisa, eles botaram muita energia na produção dessa obra. Não é só para a gente ficar perdido falando de cadeias e raças como curiosidades, né? Se aquilo não traz um entendimento real na nossa vida prática e espiritual, né? Ficar falando das pirâmides do Egito e tal, isso é legal, é divertido, eu gosto, mas isso tem que trazer alguma reflexão mais profunda, e certamente algo mais profundo do que uma mera curiosidade. Há um propósito nesse ensinamento, e eles ainda esperam que o ensinamento dê algum resultado. A senda para os mistérios nunca foi um segredo, por ser, em primeiro lugar, o caminho do altruísmo, o serviço incondicional aos outros. Junto a isso, é necessário treinar a mente, equipando-a com o conhecimento necessário que provê uma estrutura simbólica sobre a qual é possível construir os ensinamentos de uma determinada escola de mistérios. Esse é o outro ponto de por que ler a doutrina secreta. Trabalhar a mente é importante, a mente é um instrumento. Se você tem um computador 486, você não roda os programas de hoje em dia nele. A mente não deve ser usada como um pátio recreativo dos nossos pensamentos, né? Na voz do silêncio, que o discípulo mate a mente. Qual mente? A mente é apegada ao mundo material, mas não quer dizer que como instrumento de Budi, atuando no mundo para preservar os ensinamentos, para ensinar e para dialogar com as pessoas, ela não seja um instrumento muito importante. Então, às vezes eu vejo um tipo de rejeição ao estudo em algumas pessoas. Isso é mental, isso eu não vou estudar, isso é intelectualismo, esses livros aí não servem para nada. Não serve para muita coisa, os livros foram escritos por Mahatmas, os ensinamentos eles têm um propósito de ser. Você tem o dever de aprender eles, treinar e se tornar capacitado a passar isso adiante. Você tem o dever de preservar a teosofia para gerações futuras, né? Numas cartas, o Mahatma Damodar fala para o Walcott que estava fazendo um treinamento em Manas Damodar, melhorando a capacidade de articulação intelectual dele para ele conseguir ser um detentor do ensinamento. O progresso espiritual superior deve ser acompanhado do desenvolvimento intelectual numa linha paralela. O que não quer dizer ser intelectualoide, né? Eu fiz filosofia na Universidade de Brasília. Eu sei o que é ficar lá perdido, falando de Kant e Hegel e Platão num nível meramente aqui, não bater aqui. Mas isso aqui é importante também. Alaia, nesse sentido, que também não seja nem um parte recreativo, eu estou concordando total, mas também não seja um depósito morto de um monte de informações. Sim, não é depósito de informação, é essa informação que seja ela transformadora e você conseguir usar ela como instrumento para ajudar os outros, né? O progresso espiritual deve ser acompanhado pelo desenvolvimento intelectual numa linha paralela. Por sua devoção e trabalho altruísta, você, Damodar, está recebendo ajuda, ainda que silenciosamente. Sua hora ainda não chegou. Faça o melhor proveito da tua oportunidade favorável para desenvolver-se intelectualmente, enquanto desenvolve a sua intuição. Nenhum esforço jamais é perdido. Isso é das cartas dos Mahatmas.
Para abrir os portões do mistério, é preciso não apenas levar uma vida da mais estrita integridade, mas aprender a discernir a verdade da falsidade. Usar a mente, ou não se apegar a ter um monte de acúmulo de informações e ficar só no racional material, não quer dizer ficar curtindo sensações astrais e voltar a mente para baixo e achar que tudo é espiritualidade, porque é o que a gente vê acontecendo às vezes, quando fala assim, eu não vou estudar, eu não vou pensar, isso é intelectual, isso aqui eu não preciso. Geralmente a pessoa também não está desenvolvendo Budi, não está desenvolvendo intuição, ela está curtindo sensações astrais. É um erro muito grande que a gente pode cair. Eu queria deixar esse chamado também, porque a doutrina secreta é extremamente complexa, né? Então, deve ter um motivo que a gente precisa trabalhar essa mente aqui também. Agora eu vou parar a pausa. Obrigada. E a gente volta para falar só da voz do silêncio. Obrigada.